E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigos? Salve. Beleza? Então, eu já queria começar aqui, eu estou tentando trazer esse movimento para o início e não para o final dos episódios, agradecendo os ouvintes que têm chegado, agradecendo os ouvintes que são já fiéis. E pedir para poder divulgar com os amigos. Se você gostou dos nossos episódios, compartilha com a gente o que você tem achado. A gente está recebendo algumas cartas, alguns comentários também pelo nãoconcordopodcast@gmail.com e também pelo Twitter no @nãoconcordopod. A gente tem o Instagram, @nãoconcordopodcast. A gente não tem DM no Instagram ainda não, então, mas se chegar lá, tá valendo também. E avaliar no Spotify também é muito importante. A gente tem muitos ouvintes e poucas avaliações, então quem sabe aí você pode escolher dar 5 estrelas ou menos para nós, depende do que você estiver achando, né? Mas eu vou ser positivo e acreditar que se você tá aqui até hoje, se for de mais tempo, é de vontade de dar 5 mesmo, né? Mas então, a gente teve questões aí diferentes com consoles, né? A gente acabou de assistir o Xbox Showcase, mas essa semana também teve o lançamento oficial, né, do Nintendo Switch 2. Como são dois portáteis e um com uma novidade meio que quase que um Shadow Drop, né? Porque apesar dos rumores do Xbox a gente não sabia. É o Eu esqueci como ficou o nome, é Rogue Xbox Ally, é isso? Ou ficou diferente? Eu não lembro mais o nome. Mas é com uma Isso, parceria com o Rogue Ally, né? é isso mesmo. Aí é o Rogue Xbox Ally e tem o Xbox Ally X também. Xbox Ally X, esse nome ficou estranho, mas tudo bem. O que vocês acharam tanto do lançamento do Switch quanto do Xbox aí? Quase Shadow Drop aí do Xbox portátil. Então, eu acho que isso já tem vindo de encontro com o que a gente havia falado, de que, assim, há bastante tempo que o sucesso do Switch e o esquecimento da Sony com relação aos portáteis na geração já do Play 4 ali, assim, uma falta de competição com relação à Switch, e o sucesso do Switch fez muitas empresas ficarem de olho na questão dos portáteis, né? Novamente. A coisa interessante disso foi de fato que não foi só as empresas de consoles que ficaram interessadas, né? Mas as empresas de PC, a Steam da vida, a Asus, né? Lenovo e por aí vai. Então teve esse boom, né, de PCs portáteis, né, não consoles portáteis. E agora a gente tem, né, essa meio que segunda geração dos portáteis da Asus, porque principalmente o X, né, que está vindo em parceria com o Xbox, ele veio com o Z2 Extreme, se eu não me engano, que parece ser já bem mais forte do que o Z1, né? Então, apesar de ser portátil, o PC Master Race continua forte, né? Tem que ser o mais potente possível, o mais tijolão possível, porque o negócio é a potência de tudo, né? Então, outros detalhezinhos, né? É 700 gramas que pesa o negócio. Não, é tijolão, é bruto. Então, assim, do Nintendo é interessante porque vazou tudo, então apesar dele ter lançado, ele não é tanto novidade assim, né? A gente sabe que ele ficou maior, todo mundo fala que os Joy-Cons são mais confortáveis, ele é um sistema mais rápido, tá tendo os upgrades para os jogos antigos mesmo e tal, e tipo assim, isso tudo a gente já tava sabendo, né? A gente tem o botão C lá, né, que é o botão do cartão de crédito, né? Tá funcionando da mesma forma ainda. Só que assim, tá todo mundo jogando o que? Mario, né? Tá todo É. mundo no Mario no momento e reclamando dos preços, né? Uma coisa interessante que a gente teve, né, que a gente pode falar da questão das vendas do Switch, foi que assim, se a gente for pegar o mercado brasileiro, né, a gente teve Switch 2 disponível para comprar nas vendedoras oficiais, né? Amazon, Nintendo no Mercado Livre e Kabum, né?
que eu acho que foram as 3 que vendiam pelo preço oficial, né, certinho, até, sei lá, até hoje, mais cedo, ou ontem, né? Então, assim, durou até depois do lançamento, né? Switches disponíveis, e isso vai de encontro com o que a Nintendo falou que tinha feito Switches suficientes para esse lançamento mundial. Mesmo assim, é interessante que, comparado com, sei lá, por exemplo, o lançamento do Play 5, né? Apesar de ter sido na pandemia, né? O Play 5, quando o Play 5 foi lançado, já estava no segundo ou no terceiro lote de pré-vendas, né? Então ele esgotou várias vezes, né? Antes do lançamento, e o Switch não. Eu acredito que, né, a gente pode pensar que tem uma questão do preço do Switch, né? Ser uma questão assim, realmente é muito pesado para o brasileiro pagar isso no console, né? Como também ser uma questão de quantidade que foi fabricada, né? E aí, assim, a gente não sabe quantos Switch de fato foram vendidos no Brasil. A gente só pode dizer que o Switch assim, foi esgotar mesmo de maneira oficial ou 2 dias depois do lançamento oficial, né? Na verdade, 2 ou 3 dias, né, depois do lançamento oficial. Então, assim, não foi nada próximo do que foi lá fora, né? Com certeza que o pessoal esperando fila gigantesca, né? Pra pegar o negócio aqui, eu acho que foi bem mais tranquilo, né? Essa venda. O pessoal, pelo jeito, não teve muito problema, foi super tranquilo. Aqui, rapidinho. Vocês acham que o preço afastou por causa, na verdade, nesse fato de não ter dado esse esquema de filas, do pessoal correndo para poder conseguir? Ou foi mais essa questão dos tempos atuais mesmo de comprar as coisas pela internet e só esperar em casa? não sei se eu entendi a pergunta. Vocês acham que o preço afastou as pessoas de correr para poder comprar? Com certeza. No Brasil, sim, com certeza. Aqui, com Você certeza. pega o caso de nós 3, né? Se fosse 3.500, no meu caso até 4.000, né? Ou com o Mario, eu acho que nós 3 teríamos comprado. Sim. A gente Então, falou disso no episódio, pois né? a gente afastou. Eu acho que eu vi opiniões de outras pessoas dizendo que afastou também, principalmente pela questão de tipo, tá, as coisas vão ter upgrade, mas assim, tem jogo pra caramba, né? No Switch 1, que dá pra jogar já 100% lá e, sei lá, não precisa de um Switch 2, né? Igual eu, por exemplo, o que Sea of Stars vai mudar pra mim? Ou Final Fantasy IX, que tá lá pra jogar no portátil. Ou, sei lá, Pokémon Let's Go, que já era ótimo no Switch 1, né? Aí você para e pensa, tá, eu vou comprar o Switch 2 pra ter o upgrade do Scarlet Violet, mas eu nem acabei os outros ainda, então assim, eu vou acabar os outros antes de ir pro Scarlet Violet, não preciso comprar um Switch agora. Vou jogar Mario Kart. Olha, o Mario Kart parece estar muito foda. Eu acho que eu jogaria ele um pouco, mas Mario Kart nunca foi um jogo que me pegou assim muito. Então, né, se eu tivesse lançado com o Smash, eu que perdia do Switch 1, talvez eu compraria o Smash. Mas mesmo de jogo novo, no momento não tem nada do Switch 2 que me interessa, né? Só upgrade de jogo de Switch 1. Vocês acham que o Mario Kart é o FIFA da Nintendo? Em que sentido? Muito difícil. No sentido de mudar pouco. A diferença é que não sai todo ano, né? Mas de mudar pouco, ter pouca coisa realmente diferente e inovadora ali, mas de sempre estar voltando como Não, pô, esse é mundo carro-chefe. aberto. Eu não acho que esse é pouco inovador, não. Tem as corridas imensas também nele. Eles colocaram algumas mecânicas diferentes também, né? Mas é pouca coisa nova, né? Assim, mas quanto você muda num Gran Turismo pro outro, ou num Forza Horizon pro outro? Sim, faz sentido, mas é mais o contexto assim de que esse jogo é sempre o grande carro-chefe daquela empresa. No caso, seria da EA, né? E aí eu tô levando de uma publisher pra... Eu não acho que o kart é da Nintendo, não. O kart, ele é o bundle, então ele costuma ser um dos que mais vende porque vem com console, desde o início, né? Normalmente sim. Pois é. Eu não acho que é. Tipo, é igual assim, aquela situação. Eu tenho, não joguei nem meia hora. Sim. Então, assim, por que, né? Tipo, igual o do Luiz deve ter sido também, né? O seu é com bundle, né? Isso. Também não joguei muito.
essa questão do carro-chefe da Nintendo, a gente sabe que o Mario em geral, ele é Sim. carro-chefe. Mas Ele ele é é carro-chefe dos carro-chefe. videogames, né? Mas real, ele é carro-chefe com Pokémon, que é a maior franquia do mundo hoje. Pois é, eu acho que a Né? Nintendo tem vários. Eu não acho que eu acho que a diferença é que a Nintendo tem vários, né? E ela pega tipo assim todos os públicos ali, né? Porque aí você tem o Mario Kart, aí você tem o Animal Crossing, aí tem o Smash, aí vem os Marios gerais ali, Pokémon, aí tem o Zelda. Kirby, É tipo assim, Zelda, todos eles você vai olhar o número de vendas, que eu vou olhando a lista aqui, ó, acima de 20 milhões, né? Então é tudo carro-chefe de certa forma, né? Eu não acho que tem um. E que é uma coisa boa da Nintendo, né? Que ela tem vários jogos importantes. É verdade, é verdade. Assim, o Mario, o personagem, ele é de fato o maior carro-chefe. Mas o personagem, não um jogo específico do Mario. Você vê que assim, o Odyssey ficou famosíssimo. Né? O 2D, esse Wonders, todo mundo falou bem. Tem o Kart, tem o Smash, né? Todos eles têm como principal símbolo o Mario, né? Sei lá, eu achava que o Smash, antes deles anunciarem, eu achava que o Smash era o que ia ser lançado com o console, sabe? É porque o sucesso dele no Switch 1 é surpreendentemente absurdo. Ele saiu, tipo, muito da caixinha, em termos, assim, de chegar ao público, né? Pegou em muita gente que, sei lá, o primeiro console foi o Switch, ou, sei lá, o console de retorno depois de anos sem console foi o Switch, e a galera, tipo, focadaça no Smash. É interessante que o Switch tem, a Nintendo tem isso, né? Tá todo mundo lutando para jogos como serviço, para fazer microtransação e pagar mensalidade e coisa assim, mas a Nintendo tem jogos que tem um online muito forte e não fazem exatamente a mesma coisa, né? O Smash, o Kart, o Splatoon, você vê que todos são esses, né? Que tem esse gameplay loop de competição online. Verdade. E essa é uma das coisas também pro preço subir, né? É isso. A galera, normalmente eles vendem um jogo ali a 60, 70 dólares. E aí você vai pagar ali mais uns 20, 30, né? De DLC e coisas e conteúdo, microtransações e todas essas questões. A Nintendo, o que ela fez? Ela aumentou o preço do jogo, continua sem microtransações. E aí eu fico pensando, né, assim, porque o preço tá uma bosta, né? 450 ficou uma merda, mas imagina se fosse mantivessem os 349 e socassem DLC, skin e o cara. Isso é uma coisa que passa meio invisível, né? Assim, não tão invisível, mas eu dei pra vocês um exemplo recente, mas tem por exemplo, o The Sims. Ah, hoje ele é gratuito, ok. Depois de sei lá quantos anos do lançamento fizeram ele gratuito. Mas pra você ter todas as expansões do The Sims, você desembolsa quase R$2.000. Acho que mais de 3, na verdade. É muita coisa. Então não sei se passaria tão bem assim, porque a Nintendo aumentar o preço e ainda, né, tentar farmar em cima desse tipo de conteúdo assim adicional Mas que não é tão relevante. Tá, você eles pode Steam, considerar. Todas as DLCs do The Sims 4 são R$6.618. Nossa. Meu Deus, meu copo quase caiu aqui. É capaz de você, depois de comprar, e ainda te obrigar a fazer uma conta na EA. Não, mas eles precisam. Antes precisava até da Origin. Eu acho que a Origin não existe hoje mais, não, então. Mas tem o EA App, né? Que maravilha. Você é compra na Steam e tem que. Tá aqui no cantinho da Steam, porque a Steam fala essas coisas, né? Ela fala que você tem que ativar no EA App, você tem que ter a conta do EA App e um monte de coisa. Que bosta. Assim, só pra lembrar que houveram algumas DLCs nesses jogos da Nintendo. Teve pacote de personagem no Smash, teve mapa novo no Mario Kart. Só que eles pelo menos não tentaram, tipo, revender o mesmo jogo todo ano. Foi um jogo pra geração inteira, né? E aí eles... Claramente não é aquele rolê de fazer o jogo e lançar ele incompleto pra já ter uma DLC prontinha pra daqui uns 2, 3 meses. Eles realmente adicionavam, né? E assim, não vamos assim, também passar pano pra Nintendo aqui. A gente só tá elogiando um pouco das qualidades que eles têm, né? Parabéns por fazer o mínimo. As poucas. Exatamente. Porque assim, se for considerar tudo que eles já fizeram de lixo, né? Desde
do cartucho digital, né? Aos aumentos de preço, ao botão C para conversar com os outros, sabe? É inacreditável, né? De fato, nisso aí é aquilo, né? De empresas de jogos, né? A Nintendo ela faz o que os jogadores mais esperam, que é lançar jogo que as pessoas queiram jogar. Ele não foge muito disso, mas beleza. E esse aí, ROG Ally Xbox aí? Então, esse caso aí, eu acho que agora, né, à medida que as coisas vão avançando, tem ficado mais interessante, né? A Steam, ela libera, né, ela começou já os rumores de que ia liberar o sistema operacional deles para outras empresas usarem, né? E a gente ficou pensando, né? Eu acho que a gente até comentou isso em episódios, né, de tipo assim, que quando a Steam faz isso, né, ela não tá mexendo simplesmente com a Xbox, ela tá mexendo com a Microsoft. Sim. Porque querendo ou não, né, o Windows ele é assim, o Xbox pode perder a guerra, mas o Windows tem 95% dos PCs do mundo, né? Assim, tô inventando, mas tô exagerando a estatística que é provável que seja assim mesmo, né? Então, tipo assim, competir com o Windows é diferente de você simplesmente competir com o Xbox, né? E tirar desses portáteis o Windows para ter um OS é algo que com certeza ia incomodar a Microsoft. Sim. E a gente viu lançando, né, com estatísticas absurdas, inclusive o Legion Go, né, o Lenovo, né, pouco antes desse anúncio do Xbox aí, né, que ele tem a versão de Windows e a versão da Steam. E a versão da Steam, né, a gente observa às vezes aumento de duração de bateria de tipo assim, de ser, sei lá, 5 vezes maior do que a duração da bateria no mesmo jogo no portátil que tem o Windows, né? Sim. E aí agora vem esse lançamento da Asus em parceria com a Microsoft, que é um Windows que, pelo que parece, ele foi adaptado ao portátil, ou seja, é um Windows que não faz você queimar bateria, né, na velocidade da luz, né? E isso vai ser algo, sim, muito interessante, porque a possibilidade do Xbox entrar no mundo do Windows, que foi inclusive um assunto que a gente falou muito antigo, né, quando a gente conversou sobre o Xbox Series X e como ele seria, naquela época que ele era 4.000, como ele seria incrível se ele fosse o Windows, né? De ser Xbox, né? E a gente poder fazer outras coisas nele, né? Agora a gente está vendo a Microsoft fazer isso com o portátil, né? É interessante porque, assim, tinha uns rumores, desde que o Phil Spencer, uns 2 anos atrás, começou a falar, tipo, nossa, eu tô com o Steam Deck, acho que é o Steam Deck mesmo que ele falou, tô com o Steam Deck, usei ele no meu voo para tal lugar e depois no voo para tal lugar e me diverti demais utilizando. Eu queria que a Microsoft fizesse alguma coisa desse tipo e quem sabe, né? Ele já ficou jogando aquele verde ali. Desde então começou né, esses vazamentos quase que infundados, né? Eu lembro de desenhos, né, aquelas imagens com desenhos e tudo como se fosse tipo a planta, né, do aparelho e tudo, e não tinha nada a ver com o que saiu. Só que ele realmente levou adiante uma ideia que ele teve, né, de tipo assim, pô, isso aqui é muito útil, como que eu posso fazer? Agora, me preocupa o preço que isso pode chegar, porque o ROG Ally é bem caro, né? Ele é em torno de R$ 7.000 aqui no Brasil. Na promoção, o X é isso aí, né? Pois é. O outro é mesmo um pouquinho. É isso normal, né? Na promoção mais barato. Eles são vendidos aqui mesmo ou é galera... Oficialmente, site da Asus. Isso. Vai ser pelo menos isso então. Até 10.000, talvez um pouco mais, né? Porque processador novo, esse Z2, né? Eu acho que cada um deles, eles têm equipamentos diferentes, né? Processadores diferentes. Tem que ver o print que o Luiz mandou no grupo esses dias, né? Você fala das versões? Isso. É porque tem o processador mais antigo, o outro vai vir com esse novo, né? Que pelo jeito é a primeira vez que eles estão usando essa geração.
Mas eu achei muito inteligente da Microsoft de fazer essa parceria, porque eles gastarem ali anos de desenvolvimento e pesquisa e milhões e milhões e milhões, faz a parceria, né, com a Asus, que já estava ali trabalhando com o console há um tempo, e aí eles têm acesso, né, ao hardware completo, e parece que assim foi um acesso bem mais profundo, porque umas coisas que a gente viu, né, o vídeo do falando que eles tiveram acesso de nível de conseguir mudar essa versão do Windows e fazer especial pro Xbox, né? Pro Xbox Ally. E é uma coisa que eles estão trabalhando muito com otimização, né? E focando nessa questão de tirar todo esse lixo extra que tem no Windows, né? Porque um dos problemas do Windows é que ele é um lixo, é um sistema muito mal otimizado, é muita coisa plano de fundo, muito aplicativo rodando desnecessariamente, e parece Sim. que eles estão tentando resolver isso, que é, né, esse problema que o Pedro falou, que é a questão da bateria, né, é o que mais afeta ali. Se eles conseguirem otimizar esse sistema, vai ser uma boa jogada da Microsoft, né? Isso não é pro mercado do brasileiro, né? Não é uma coisa que vai chegar aqui, não é uma coisa que vai fazer sucesso, não acho. Se o Switch 2 já, né, não pegou tanto que pegou lá fora, console, né, desse nível, chegando a 8, 9 mil reais, a chance é muito pequena, né? É mais caro que um PS5 Pro, né? É, Mas tem um lado interessante que eu achei na apresentação, que inclusive foi muito bonito, né? O jeito que o console foi aparecendo naquele negócio, parecendo como se fosse uma água ali, né? Foi bem bonito aquilo. Mas foi a quantidade de vezes que eles usaram a palavra facilidade durante a apresentação. E aí eles usaram num ponto que é exatamente esse que vocês estão falando em relação ao Windows, porque eles falaram da facilidade para acessar suas bibliotecas. Aí eles falaram do biblioteca do Xbox, da Steam, acho que eles falaram Battle.net também. todas as lojas de PC vão estar disponíveis. É Pois isso, né? é. Vai Ou ser seja, Windows. é um PC, né? É um PC. Só que é isso. Só que ele tá melhor otimizado para poder utilizar os jogos e essas bibliotecas do que normalmente, por exemplo, o Steam Deck vai com o Windows diretamente. Não, o Steam Deck é Não, o Steam separado. O Deck Steam não Deck tem Windows. é o sistema deles. A Os SteamOS. outros, os Isso. outros portáteis, assim, alguns deles usam o Windows, né? Acho que a maior parte deles, né? A Usam maior parte deles. Agora o que a Windows. Steam liberou Liberou, né? pro uso, É, e aí por isso que agora que saiu o Legion Go que porque tem com Steam, outro Ah, com tá. Windows, é por porque antes exemplo. a galera já tava colocando o SteamOS, só que, né, de maneira pirata lá nos aparelhos que eles conseguiam, e já tava melhorando, né? Tá, a performance Uhum. já era melhor do que a do Windows. É. E agora ficou gritante aí, que, né, nesse caso do Legion Go, que foi assim, às vezes o SteamOS dura a bateria 5, 6 vezes mais, né? Então, e é aquela coisa, a gente não sabe, né? Acabou de sair, não tem informação direito, a gente não sabe o que é essa performance, porque o que saiu, que a gente viu, né? Que eu achei um vídeo do Linus Tech Tips, que ele tava fazendo a apresentação, mas claramente patrocinada, né? Então, assim, ele disse, né, o que a Xbox está fazendo, né? O que ela tá planejando para esse console, mas a Uhum. gente não sabe qual que é na realidade o efeito disso, né? Eles melhoraram bastante a otimização, mas quanto que vai ser isso na prática? Isso ainda está bem distante, né? A gente não vai saber. Eu acho que assim, não deve estar tão distante assim, porque não acho que vai demorar muito para sair, mas tem isso, tem essas coisas que eles se preocupam, mas a gente não tem resultados ainda, né? Não tem dados. Uhum. É só especulação. Só especulação, exatamente. E aí é aquela coisa, agora interessante, né? Que agora finalmente a gente pode falar que dá pra jogar jogo de PlayStation no Xbox, né? Literalmente mesmo. No futuro próximo você vai conseguir jogar ali o seu The Last of Us no Xbox também. Cara, Isso. se tem acesso a Steam, já dá pra fazer isso. Quando ele Uhum. sair, já vai dar pra fazer. Ué, é isso. É isso aí, é isso aí. Isso é algo assim que é interessante, porque eu acho que beleza, o console portátil ele é
bem acima do preço que o brasileiro está disposto, igual vocês falaram, da questão de assim, a gente já chia com o preço do Switch. Imagina um negócio dessa potência, né? E ele é naturalmente mais caro também porque você tem que colocar uma tela de boa densidade de pixel, bom brilho, de taxa de atualização boa, porque agora o pessoal quer tudo 120 pelo menos, né? Como é um PC portátil, tem que ser potente e pequeno e leve, né? Então tudo isso faz, né? Da mesma forma que um notebook, né? Ele é mais caro do que um PC grande com aquelas mesmas especificações. O que me deixa interessado para o futuro Xbox, né? Que fosse o Windows, né? Que era aquela conversa que a gente teve em um dos nossos primeiros podcasts, né? Muito tempo atrás, que assim, se o Xbox Series X fosse o Windows, ele seria muito mais útil do que só, né, sendo o Xbox, né? Mas vocês acham que eles vêm com um console para a próxima geração ainda? Ou que já largaram de mão? Se essa questão do Windows funcionar, eu acho que eles poderiam sobreviver fazendo hardware para Windows, sabe? Não apenas pro portátil deles, mas também para uma torrezinha tipo o Series X, sabe? Eu acho que é possível. Eu não acho que eles tenham desistido justamente porque eles estão lançando um portátil. Se eles tivessem desistido, eles não iam perder tempo com isso. Qual é a maior força deles? É o Windows, sabe? Essa é a realidade. A Microsoft, da Microsoft, né? E aí você pega assim, então vamos botar a nossa maior força e deixar o Xbox usar ela, sabe? Sim. Eu acho que faz total sentido esse uso que está sendo feito no portátil agora, né? Porque realmente você faz o pessoal acessar a Steam, faz o pessoal ter o console que faz um tanto de outra coisa, que pode conectar webcam, microfone, USB, mouse, teclado, entendeu? E funcionar como computador caso precise, né? E aí de repente, se você pode ter Xbox que é PC também, você tá pegando um mercado bem mais abrangente, porque é aquilo, né? O console, ele já é um PC, né? E tem sido cada vez mais próximo de um PC desde da geração do Play 4, né? Sim. Então, se você pegar que o Xbox Series X ele já tem uma arquitetura muito próxima de um PC e que se ele tivesse lançado com Windows, né, ele talvez seria o PC mais barato com aquela potência no mercado, você já tem uma ideia do potencial daquilo. Sim. Chega brigando forte. Muito, muito forte, exatamente. E aí Verdade. agora, com essa coisa dessa versão do Windows otimizada que eles estão desenvolvendo, fica melhor ainda, né? Porque você vai ter um Windows ali que vai gastar muito menos, né? Então você vai liberar mais RAM, você vai ter muito mais potência liberada do que você teria num PC equivalente. Um outro PC equivalente. Então, interessante essa direção. Mas né? Será que eles vão fazer isso mesmo? É difícil, Tomara que né? sim, é interessante, né? Eu também não sei mesmo. É aquela coisa que a gente já falou algumas vezes, assim, a gente não espera decisões inteligentes dessas empresas. A gente nunca espera, né? É isso, a gente espera que eles façam uma coisa estúpida, né? Até porque, né, agora que eles estão entregando os jogos pra Sony, essa aqui seria uma estratégia muito boa de competitividade. Se eles não tivessem entregado os jogos, faria total sentido. Agora que eles já entregaram, não sei se faz tanto. É uma situação complicada, né? Ó, eu tenho duas perguntas pra vocês em relação ainda a esse Rogue Xbox Ally. Eu não sei se vocês chegaram a ver nas especificações, mas a tela de ambas as versões é de 7mm, ou seja, do tamanho do Switch V2, né? Vocês acharam um tamanho ok? Porque a gente teve essa conversa quando teve aquele primeiro vídeo de lançamento do Switch 2 que mostrou, né, o console e tudo. 7 polegadas. Isso. Depende da resolução, sinceramente. Eu acho que isso pode ser muito bom para questão de bateria. Sim. Pelo que eu ouvi, o mais fraco vai ser para tentar rodar 720p. A versão mais fraca. E a mais forte eu não sei o que eles estão planejando, não. Entendi. Tá. E o peso deles?
Porque um é 670 gramas e a versão mais parruda é 715 gramas. Vocês acham que tá ok? A gente pode pegar, vamos pegar como referência o Steam Deck, que eu acho que ele sempre foi o mais pesado de todos, né? Não Uhum. foi o primeiro Legion Go, né? Mas vamos ver, o Steam Deck foi o Steam Deck é primeiro mais. 640 gramas. Não tá muito longe, não. Então, É, agora o Legion É. Go, né, o primeiro. mesma coisa, 640. Não, mas aquele era muito grande. Mas o módulo base com controladores 854 gramas. Porque o É Legion Go quase um ele quilo. fez Joy-Con igual o Switch, né? Não dá pra desacoplar, né, os controles da tela. Né? Ele é o mais pesado hoje. Então ele tá aceitável, né? Quanto que tá pesando um Switch 1, vocês lembram? O Bem Switch é menos, muito 400, leve, muito 300, leve. sei lá. Certo. O Switch 2 deve estar assim, também muito ganhando dessa briga fácil também. O Lite é 270 gramas. Pois é. Não, é tranquilo demais. 422 as outras versões com Joy-Cons. É bem tranquilo, hein? Sim, é proposta, né? Então, assim, você vai pegar um negócio que eu. Todos esses outros são bem melhores, bem mais fortes que o Switch. Sim. E aí vem tudo, né? Tudo que tá alinhado ali, né? Que tem que ter, né? Uma bateria maior, e a bateria é uma das coisas que, né, pesa mais. Então, assim, é o esperado, né? Mas é porque pensando no quesito portátil, quando se lança por mais que tenham docks, né? Depois pode sair, não sei, eles não mostraram nada. Proposta principal é que tenha uma jogatina ali portátil, né? O peso ele com certeza vai interferir ao longo do tempo ali. Uma jogatina de 2 horas com um Legion Go aí que a gente viu que é quase quilo, com certeza vai fazer uma diferença. Vai, É, faz. uma Porque ao coisa longo do que tempo pesa. ele parece bem ergonômico, né? Isso é. Você pensa que assim, a jogatina com o Switch sem uma capa já é ruim. Ele já Ele é é. muito retão. Ele Tem que fica. ter um hand grip pra ele. Exatamente. Sem o grip ele fica difícil de segurar. Então, assim. Pode fazer diferença, com É. certeza faz, na A verdade. questão dele ser mais ergonômico eu acho que já ajuda também. Mas nesse sentido é interessante isso, né? Que a Nintendo, ela não importa quanto tempo passa, ela sempre deixa espaço para as empresas de acessório fazer o que quiser, né? E eu acho isso bom, eu não acho ruim não, tipo caixinha, bolsinha, grip, né? Sim, Vai ter sim. de todos os tipos diferentes, com formato diferente, para mão grande, para mão pequena. E aí por ela fazer um negócio simples e reto, né? A pessoa compra o que quiser ali, né, para Sim, ficar sim. confortável, né? Por um lado, é ruim não ter assim, não seja ergonômico, mas por outro eu também não acho tanto não, sabe? Eu acho que uma das coisas que as pessoas gostam muito nos portáteis da Nintendo é poder realmente, sei lá, personalizar, né, e deixar aquilo Eu assim usar a como a palavra cara dela, customizar. né? Não, mas faz sentido mesmo. Eu sempre levo em consideração essa questão da Nintendo porque eu percebia que quando eu tava usando o OLED, por exemplo, em casa, normalmente é deitado, né, com ele na mão e tudo. Pouquíssimas vezes eu ficava com ele deitado, tipo, deitado com a barriga pra cima, sabe, segurando a tela na direção do teto ou na direção da parede pra frente, assim, porque essa ergonomia dele incomodava. Mas toda vez eu fazia uma coisa que era meio diferente, que era pegar o Pro Controller e usar a telinha ali mesmo, que fosse escorada de alguma forma ali, por conta da ergonomia. Agora que vocês estão falando que eu me liguei disso, assim. Que não é um negócio que você pensa na hora, tipo, nossa, tá ruim por causa da ergonomia. Às vezes pode até pensar, mas é uma parada meio que já inata, assim. Então, o fato do Rogue Xbox Ally já vir com esse ponto de ergonomia, eu acho já interessante, porque o Steam Deck tem isso também, mas eu não achei tão confortável quando eu experimentei, assim. Foi Tem um muita pouco gente estranho. que coloca grip no Steam Deck também, né? Eu Uhum. no meu Switch foi assim, comprei ele, fui jogar Pokémon e tava até ok, né? Assim que eu fui pro Zelda, o Tears of the Kingdom, que eu comecei a precisar usar muitos controles, foi assim, 2 dias depois do Switch ter chegado, eu acho, né? Eu já Uhum. comprei o grip. Porque assim, no Lite, né, você não tem opção, né, de separar. Você até pode colocar
comprar um Joy-Con e usar separado, comprar o controle e conectar, mas não é o meu objetivo comprar equipamento, é para usar no modo portátil 100%, né? E aí eu Verdade. lancei o grip e o grip salvou, né? Ele fica super confortável com o gripzinho, né? Eu com É certeza, quando interessante. chegar o Switch 2, vai ser a mesma marca, inclusive, a Skull Coke, que eu gosto dela já, e Patrocina nós. patrocina nós aí, Skull Co. Pode mandar o grip e de brinde os Switches. 3 suítes. Aí, a gente ficava brincando disso uma época, não sei se vocês lembram, né? Que a gente, quando a gente começar a receber chave de jogos para poder fazer review, tipo de jogo tal vai para um, tipo de jogo tal vai para outro. Interessante, porque eu não sei se vocês lembravam disso, mas a gente Eu realmente lembro fazia essa disso. divisão. É Eu lembro engraçado disso. isso. Ia dar mó treta eu e o Luiz, porque a gente tem muito jogo comum, É. e se fosse Souls principalmente. Imagina se é um Dark Souls 4, vocês iam, tipo, quem que vai fazer Não, o primeiro? Luiz pode pegar. O Pedro que vai ser a pessoa. Não, o Thales que vai jogar ele primeiro. Ele vai Não. jogar, a gente bota pressão nele. Ó, tem mais alguma coisa que vocês querem trazer aí O sobre Thales não esperava, péssimo exemplo, hein? Bem Péssimo Dark exemplo. Souls. Não, tô correndo. Se fosse Mas- Dark Souls 1 Remake, beleza. Tá, beleza. Vocês iam brigar por causa dele, então? Então, Depende de que tipo de remake que a gente tá falando. se Se pois for é. só de novo, né, melhorar gráfico, não, mas assim, se eles mexerem, assim, na segunda metade do jogo e arrumarem, aí ia dar briga mesmo. O Dark Souls é assim, ele é metade de um jogo perfeito, a segunda metade de um jogo excelente. Não, isso eu acho isso é só a realidade, Thales. A realidade da ótica de quem? Não tem essa de ótimo, não vem com psicologismo, não. Tem coisas que Não são tem assim, jeito, cara. que você se submete à realidade, entendeu? Não. É igual assim, pular do 10º andar, você vai virar pastel no chão, entendeu? É Depende. esse tipo de coisa. Então pula aí, mano. Porra, O que tem no chão? O que depende? O chão é de quê? É de qualquer material que chão constitui. Pode ser asfalto, pode ser passeio, pode ser concreto, pode ser cimento. Se você quiser, Pode ser grama também, tá? pode ser grama, Pode ser, sem não problema. vai fazer diferença, Terra. não. Não. É. Vocês estão fechando muito o cerco. Buchinho, alguma coisa assim. Não, uai, o chão. Chão. Você queria o chão feito de quê? De cama elástica? Que chão que é esse? Nossa, A aí gente é pior, né? Pois Meu Deus. Sobre os portáteis que nós abrimos falando no episódio. Tem alguma coisa que vocês querem complementar deles ou posso ir pro nosso quadro favorito? Então, ó, o negócio é o seguinte, vocês precisam de um PC e gostam de jogar, talvez valha a pena. Mas ó, a questão da bateria e do peso é um pepino, É. né? Se às vezes você fica cansado, caso vocês tenham Switch comum ou OLED e tal, que sei lá, 400 gramas, você pensa que 600, 700, 800 vai ser assim, né? É 2 na mão, né? Vale a pena pensar sempre na questão da bateria, né? Você vai gastar 10 mil reais em um negócio que fora da dock você joga por 1 hora, né? É melhor, literalmente, é melhor comprar um laptop, né? Compra um notebook, que vai, você comprar um notebook de 10 mil pila, a bateria vai durar muito mais, né? Você vai ter uma tela melhor, muita entrada USB. Né? Ainda não é o momento, mas tudo depende de como que vai ser esse novo Windows aí, né? Ó, o meu ainda dura umas 3 horas jogando, hein? Dependendo do jogo. Pois é. E o seu não é o otimizado ainda, hein? Isso aí eu já não sei. Eu lembro que não foi barato, né? Mas. Não, diga-se o Windows, porque esse Windows otimizado eles estão lançando agora, né? Entendi agora. Se Entendi. ele então, vier assim, pra outras coisas, né? Pra portáteis em geral, aqui vai ficar bacana. Inclusive se eles liberarem para instalar no seu, eu acho que é algo que vai valer muito a pena testar, caso... Sim, sim. Porque talvez você ganhe ali umas 2 horas a mais de bateria, 3, quem sabe. Ou, na né? real, se eles fizessem um Windows Lite, ia ser assim, eu ia colocar no meu PC. Eu também ia colocar no meu, Porque realmente. puta É merda. interessante. Então, assim, eu acho que ainda não é a geração que o portátil vai ficar, assim, excelente pra gente, né? Do Brasil. Se você tem oportunidade de ir fora comprar, sempre vale a pena fora, né? É. Mas, eu acho que ele vai estar no ponto, sei lá, talvez esperar mais uma geração ou 2, né? Eu não sei dizer, tem que esperar ver o que vai ser desse aí que está sendo lançado pelo Xbox.
É isso então? É isso. Conforme forem saindo mais notícias, a gente vai comentando. Porque esse é uma coisa que a gente vai ficar de olho com certeza. Sim, sim. Então, chegamos ao quadro que é o grande alicerce desse podcast agora. Sim. Então, grande alicerce do nosso podcast, o quadro da carta dos nossos ouvintes. Nós vamos começar com nosso fiel escudeiro aí, o Luiz Piraquara, né, que comentou no nosso último episódio. Ele comentou sobre o episódio 51, que foi os jogos que apagaríamos da mente. E escreveu assim, abre aspas, boa noite, piazada. Mais um ótimo episódio. O jogo que eu queria deletar da minha mente e rejogar do zero é um que eu joguei e zerei recentemente, é o Baldur's Gate 3. Queria experienciar a história e o mundo todo nesse jogo de novo. Não é à toa que é um dos jogos da minha vida. Outro acho que seria o Detroit Become Human. As escolhas que você faz realmente mudam totalmente a história. Tem como matar personagens principais logo no início da história e eu queria esquecer dele, pois o platinei e fiz todas as rotas e escolhas possíveis. Cara, muito interessante. O Baldur's Gate eu ainda não joguei. Inclusive, não é a primeira vez que o Luiz cita, né, o Baldur's Gate em algum comentário aqui pra gente. Recentemente Mas, ele falou que gostou muito, né, de ter, tinha jogado recentemente, né? isso, exato. E aí, pra ele já Uhum. tá tratando como um dos jogos da vida dele, o negócio bateu mesmo. E o Detroit Become Human eu não terminei, mas, assim, eu acho que eu joguei em torno ali de metade, uns 40% dele. Ele tava, assim, surreal de tão interessante e, sinceramente, eu não sei porque que até hoje, na verdade, eu sei. É procrastinação que chama. Mas ele é um jogo sensacional e todas as pessoas próximas a mim que jogaram falam que, assim, é um jogo muito acima da média. Então faz total sentido. O Baldur's Gate eu tenho interesse já há bastante tempo, eu devia tirar o tempo pra jogar ele, porque é um tipo de jogo que eu acho que vai me entreter muito. Mas é o tipo de jogo que você tem que ter ali Tempo. muito tempo disponível. É um jogo que precisa Muito tempo. de umas férias, né? É bagulho de 200 horas ali pra você. Mas aparentemente vale a pena dedicar a ele, né? Uhum. Não, mas eu acho que vale a pena, eu ainda vou jogar ele. E só agradecer aqui mais uma vez, Luiz, pelo envio da carta. Nosso fiel escudeiro tá sempre comentando, sempre enviando aqui pra gente as opiniões e deixando claro mais uma vez, a gente valoriza muito esse contato, tá? É o que a gente mais tem gostado de fazer aqui no podcast. Obrigado mais uma vez aí, Luiz. A segunda carta, ela é da Beatriz de Salvador. A Bia tá voltando, ela mandou no episódio anterior e, se eu não me engano, é o terceiro, né? O envio de carta dela. Abre aspas pra Bia. O primeiro, sem dúvida, é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. A primeira vez que eu subi uma montanha só pra descobrir que do outro lado tinha um vale com um dragão voando no horizonte, mano, foi mágico demais. Se eu pudesse reviver essa sensação de descoberta e liberdade, eu faria sem pensar duas vezes. Alguma coisa aqui que vocês querem falar sobre o primeiro? Pode ir seguindo. Olha, do Zelda Breath of the Wild eu não joguei, eu fui direto pro Tears of the Kingdom, mas você jogou, né, Thales? Eu acho que o que eu posso dizer Joguei. dele é que o Zelda e o Pokémon Scarlet and Violet são os jogos que me fazem querer ter o Switch 2. Tanto para poder, de fato, dessa vez, sentar e jogar normal numa tela, como ter o desempenho extra, né, que o console dá. O Breath of the Wild, inclusive, eu já tinha acho que mais de 50 horas nele. E ainda não tinha zerado, mas tinha passado por muita coisa nele, assim, muita coisa. E ele sempre foi muito interessante, assim, eu acho que se o Switch fosse meu console principal, eu tinha desembolado umas 300 horas nele com tranquilidade, porque ele é um jogo que você vai fazendo as coisas e simplesmente você não cansa. Tudo que você faz tem alguma coisa nova que você não espera ali, sabe? Se você decidir que vai, eu vou ali pra ver o que tem ali, vai ter alguma coisa interessante. Ele é um jogo muito recompensador. Inclusive, eu recomecei ele essa semana depois da atualização com a localização PTBR, né? E assim, interessantíssimo. E aí vale o adendo que o Lorenzo também começou, e óbvio que o Lorenzo tem muito mais horas e já avançou muito mais do que eu nele, porque, né, o Lorenzo tem 7 anos e ele tem tempo para fazer quase tudo que ele quer.
Ele já tá no castelo do Ganon, tentando enfrentar lá o Ganon. Meio que, tipo, ele acabou de sair do grande platô, que é a introdução do jogo, e já tá tentando fazer o final sem upar nada. A criança é destemida, eu acho maravilhoso. É engraçado. Foi mal interromper. É engraçado isso porque assim, eu com o Tears of the Kingdom foi assim: comprei, pisquei, 80 horas joguei, né? Uhum. Sei lá, foi lá pro 75 eu pensei, pô, podia usar uma tela de TV nesse aqui, viu? De repente você começa a mirar e usar muito arco e ver o que tá lá na frente, você fica, véi, sei lá, eu acho que uma tela ia ser legal. Aqueles 3 pixels ali que você tem que acertar, né? Fica difícil. É uma coisa que apanhava também era a questão do menu. O menu do Zelda, vai me desculpar, é muito ruim. Ruim demais. Nossa, você ficar rodando aquele tanto de item, aquele tanto de arma, passa quadradinho. Aí você tá tanto de alimentos, você tem que rodar os alimentos todos pra escolher aqueles, sei lá, 3 pra fazer uma comida. Nossa, ô dificuldade daquele menu. Podia ser muito tá vendo melhor. como que criança é destemida? O Lorenzo já fez 1 milhão de pratos. Inclusive eu aprendi a fazer comida vendo ele jogar. Você vai olhar quando ele... Eu esqueci o nome, né? Mas quando ele... Na algibeira, né? Traduzido é algibeira? É algibeira. É tipo a bolsa dele ali, né? Quando ele dá o pause lá pra poder olhar, tem 1 milhão de pratos diferentes e que, tipo assim, um monte enche a vida toda. E eu nunca parei pra me dedicar a isso durante a minha jogatina. Né? Um dos usos melhores que o time do Zelda fez pro Switch foi aquela mira usando... qual que é o nome daquele sensor que a gente mexe o videogame inteiro, o controle, e aí Eu sei qual que é, mas não sei o nome, sim. Eu usei aquilo muito mais no Zelda do que em qualquer outro jogo. Quer dizer, eu usei no Pokémon também. Mas assim, eu acho que os outros controles tem, né? O do Play tem e o do Xbox também tem, eu acho, né? Sim. Mas eles não usam tanto ou tão bem como esses dois, né? O Play usou no Astro Playroom, né? Sim, muito, E inclusive. tal, mas assim, para uma mecânica de mira que a gente usa constantemente, que assim, você vai usando e você nem percebe que tá usando o tempo inteiro, né? Você, assim, no Zelda é muito maior, né? No Astro você tem que se esforçar, porque é difícil, não é fácil usar aquilo no Astro. Eu usei muito no meu PS Vita, principalmente naquele jogo que eu esqueci o nome do jogo, meu Deus. Tô com um jogo na cabeça e esqueci o nome. Da mocinha lá que tem um gatinho. Nossa, que viagem, esqueci. Gente, aqui é o Thales, eu tô aqui na edição só pra poder falar que eu lembrei o nome do jogo finalmente. É o Gravity Rush. E eu não sei como que eu esqueci, porque eu cheguei a platinar esse jogo no PS Vita. Então, mais de uma vez, inclusive, eu acho. Enfim, estamos de volta. Mas na hora que eu lembrar, eu falo. Seguindo aqui com a carta da Beatriz, se eu falar Bia, tá valendo também, porque a primeira ela mandou Bia. O segundo é Life's Strange. A história mexeu tanto comigo que eu fiquei dias meio introspectiva depois de terminar. Esquecer os plot twists, os diálogos e toda aquela vibe meio nostálgica e intensa seria incrível para poder me emocionar tudo de novo como se fosse a primeira vez. Realmente o Life's Strange ele é impactante. Eu só joguei o primeiro capítulo dele, mas é porque eu só tinha o primeiro capítulo, não me fez querer comprar o jogo, mas me fez pensar sobre, porque foi realmente uma escrita bem interessante, assim. Ele é um jogo com notas muito boas, assim, na PSN, né? Ele sempre tem acima de 4.5 ali, das 5 estrelas, então não é à toa. Vocês jogaram Life is Strange? Acho que não é muita cara de vocês, não, né? Eu joguei alguns capítulos, viu? Eu tava Sério? gostando do jogo, só que eu tive que mudar de... Sabe quando... Você sabe, quando a vida acontece ou algum outro jogo acontece, aí você Sim. sai e não volta mais. Mas eu joguei alguns capítulos e eu gostei do que eu vi nele, sim. A escrita realmente é um pouco acima do que a gente normalmente vê nos jogos, né? O roteiro dele é bem interessante. Eles sabem prender a gente ali. E isso que você falou a vida acontece, o outro jogo acontece, é o que eu poderia falar sobre o Detroit Become Human, que o Luiz Piraquara citou. Basicamente foi isso, e aí eu acabei nunca voltando.
Lindo. A carta da Bia foi bem grande, inclusive, gostei. Ela falou, e por último, o Hollow Knight. Esse foi um caso de amor à primeira jogada. A ambientação, a trilha sonora, os combates, tudo me pegou de um jeito que me fez perder horas e horas naquela imensidão sombria e linda. Se eu pudesse apagar da mente e reaprender tudo novamente, com certeza eu faria. Ó, o Hollow Knight, ele é um jogo que eu sempre quis jogar e comecei 2 vezes e parei, assim. Literalmente por essa questão. Eu acho que o grande problema tá em mim mesmo, de ter muito jogo e eu sempre acabo passando alguns na frente. Parece que fica uma fila infinita de jogos. Mas o Hollow Knight é o mesmo caso do Life is Strange. Todo mundo que joga e que se propõe a jogar o jogo até o final gosta muito, né? Esse vocês conhecem também, né? Sim, sim. Eu acho que o seu problema com o Hollow Knight tá mais próximo do seu problema com Dark Souls. Mas isso a gente deixa pra sua terapia lá. Tá, pode deixar. Vou falar com minha psicóloga sobre isso. Mas eu joguei o quê? 10, 12 horas dele, depois eu parei também, né? Mas ele é realmente um jogo muito bonito e sombrio ao mesmo tempo, né? De jogos desse estilo que eu mais gostei foi o Ori, né? Ele não é tão difícil como o Hollow Knight, mas o Ori é muito bom também. Não sei se a Bia jogou, mas se ela gostou dele, talvez ela goste muito do Ori. Eu acho que tem no Nintendo, né? Também. O 1 e o 2. Acredito que O tem. 2 eu não joguei. O 1 eu joguei, zerei ele, foi assim, não conseguia parar, né? Mas não chega nem perto da dificuldade do Hollow Knight. Eu tinha que voltar pra ele. O Hollow Knight realmente é muito difícil. Indo pro parágrafo final aqui da carta da Bia, queria aproveitar para dizer que eu sempre escuto vocês indo ou voltando do trabalho, e agora também enquanto eu jogo Helldivers 2 com os meus amigos. A química entre vocês é algo que me prende de verdade, parece que eu tô ouvindo amigos conversando, rindo e se zoando, o que deixa bem gostoso de acompanhar. Obrigado por fazerem parte da minha rotina e por criarem um conteúdo tão divertido e sincero. Eu indico o Não Concordo Podcast para os meus amigos gamers e mesmo os que não jogam acabam curtindo. Continue com esse trabalho incrível. Tá, eu vou deixar vocês agradecerem primeiro que eu vou limpar minhas lágrimas aqui. Olha, e realmente a gente agradece muito por esse tipo de comentário, porque é legal saber que assim, o que a gente gosta de fazer, né, que é conversar sobre essas coisas, né, as outras pessoas gostam também. Eu fico feliz de saber que tem gente que gosta de ouvir nossas conversas, apesar de todos os pepinos que a gente entra às vezes, né? É isso. É muito legal ter esse tipo de feedback. Eu acho que deixa a gente animado, né, a continuar, a tentar fazer mais, né, porque é muito gratificante receber esse tipo de mensagem. Essa aqui eu deixei por último, essa próxima carta. Não, eu esqueci de agradecer a Bia. Bia, obrigado. Inclusive, sua carta foi enorme. Eu achei isso muito positivo porque você realmente dedicou um tempo pra gente. E isso é interessantíssimo de parar pra pensar, né? Então, obrigado. Espero que não seja a última carta. E obrigado por estar também passando, né, a palavra adiante aí para mais pessoas. É algo que a gente com certeza não esperava assim com tanta naturalidade, mas que é bom, né? É interessante de ler. Eu ia falar ouvir, mas é ler. Mas, ó, a última carta eu deixei por último porque é uma situação diferente e eu acho que vocês vão achar interessante aqui também. Essa carta ela é do Thiago Mendes, ele tem 31 anos e ele é da cidade de Porto, Portugal. E pelo jeito que ele escreveu aqui, ele não é brasileiro não. Ó, ele começou com boas, pessoal do Não Concordo Podcast. Escrevo-vos daqui do outro lado do Atlântico, mais precisamente do Porto. Já sigo o vosso podcast há uns bons meses e posso dizer com toda certeza, tornou-se parte da minha rotina semanal. Comecei a jogar videojogos, videojogos ainda miúdo, no velhinho Mega Drive que herdei do meu primo. Era fascinado pelo Sonic, claro, mas o jogo que mais me fez perceber que isto era mais do que só passatempo foi o Phantasy Star 4. Eu não conheço, vocês conhecem esse jogo? Phantasy Star 4? Phantasy Star. Olha, eu já ouvi falar dele, não só uma vez, mas eu não lembro, eu não joguei esse. Eu também não. Esse eu também não conheço, vou ficar te devendo. Deve ser do próprio Mega Drive, por ele ter começado, né, nessa época.
Ele continua aqui, ó. Phantasy Star 4. Na altura não percebia grande coisa do inglês, mas a sensação de estar a viver uma aventura com aqueles personagens ficou para sempre. Adoro o vosso programa porque é genuíno. Há muita malta por aí a tentar parecer mais do que é, mas vocês falam com paixão e bom humor sem medo de dizer o que pensam. Vocês sabem o que significa há muita malta? Eu realmente não sei. Eu acho que é gente. Pelo contexto parece pessoas, Há muita malta. Muita gente. E mesmo quando discordam entre vocês mesmos, dá para sentir que há respeito e amizade. Esta química é ouro. Os episódios que mais gosto são os que tocam em temas menos falados, tipo acessibilidade, crunch, doutoras que vocês já falaram, ou até uma discussão sobre uma nostalgia que às vezes parece tóxica. Vocês fazem pensar, mas sem nunca perder a piada. Parece o equilíbrio certo para mim. E já agora, ouço-vos sempre enquanto faço as caminhadas depois do jantar, enquanto estou a jogar Baldur's Gate 3, que é o meu vício recente. Obrigado por darem voz a tantas conversas que já tive na minha cabeça e com alguns amigos. Já recomendei o podcast a toda a malta do meu Discord cada grupo. Continuem com esse excelente trabalho. Tiago, obrigado. Interessantíssimo chegar, né, receber de outro país, né? Já tinha aparecido pra gente, eu já tinha mostrado pra vocês, né, gente, que tinha ouvinte em Portugal, já tem um tempo, inclusive, uns bons meses. Mas assim, é aquela coisa, né? A gente ver dados, ver números é muito diferente de receber a carta. De receber esse contato aqui direto. Pô, fico muito feliz, assim, de verdade. E mais uma parte grande aqui, forte, é a questão do Baldur's Gate 3, né? Que já é a segunda vez que ele aparece só hoje, né? E várias vezes apareceu em episódios recentes. Tá todo mundo jogando Baldurão e a gente tá de fora aí desse rolê. Eu só não gostei do jeito que você usou o nome dele aí agora, mas tá certo. Já tem mais de um ano que o negócio saiu, né? Então... Mano, já tem mais de um ano que ele foi Game of the Year. Tem 2 anos. Vai fazer 2 ele anos que ele saiu daqui a pouco. Foi o que a gente fez a live? O dele? Foi. É isso mesmo, é verdade. Exato. Só ganhar cerveja. Exato. Desde então vocês estão com medo de me dar mais cerveja. Esse ano nós vamos fazer de novo, preocupa não. Mas uma coisa que eu achei legal que ele falou foi a experiência de jogar o jogo sem falar inglês, né? É uma experiência muito interessante pra gente, porque a gente teve isso também, né? A gente passou por isso. E ainda mais assim, o RPG. E é uma coisa que eu notei, que eu acho que pra mim era uma coisa que incomodava mais, tanto que eu não jogava tantos RPGs, principalmente assim, de texto, quando eu era pequeno. Eu acho que por eu não entender, eu ficava frustrado e eu evitava, entendeu? Só depois mesmo que eu consegui começar a jogar. Mas vários outros jogos, você passa essa experiência de estar em instrução lá, mas você não sabe o que você tem que fazer, você tem que ficar lá morrendo e tentando fazer coisas e tentando descobrir uma forma de passar daquilo ali, e às vezes você consegue e você não sabe o que você fez, né? Tá em instrução ali, é uma experiência muito nostálgica, né? Pra mim, pelo menos. Isso é muito, muito interessante, porque eu gostei porque eu comecei com Pokémon e a primeira vez foi tipo... eu não conseguia saber o que eu tinha que fazer pra pegar meu primeiro Pokémon, né? E tipo assim, eu ficava lá rodando a cidade de Pallet, né, no Pokémon Yellow, né? Só tinha um Pokémon pra pegar, nem dava pra escolher e eu não conseguia pegar ele, né? O que eu tenho que fazer aqui, né? Eu acho que isso criou, eu não sei se foi o mesmo, se acontece o mesmo pra você, Thiago, ou outras pessoas, assim, porque acredito que no seu caso talvez o ensino do inglês seja mais efetivo do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil não era, principalmente na época que a gente cresceu, né? Então foi muito comum os detonados, né? Que depois o pessoal começou a chamar de playthrough, walkthrough e por aí vai, né? Que basicamente era um texto, né? Porque não tinha YouTube para fazer vídeo ainda, era um texto com imagens, né? Você é da nossa idade, talvez você tenha visto muito disso, né? Indicando o que você tem que fazer em cada passo do RPG à medida que você vai avançando, né? Tinha aqueles RPGs que, mesmo se você soubesse a língua, era difícil do mesmo jeito, tipo
Secret of Mana, né? O pessoal já vendia o guia também, que era quase um livro. Então a gente viveu de detonado. Eu acho que isso criou, pelo menos na cultura brasileira, a ideia de não se importar com spoiler, sabe? Porque você tinha que entender, você aprendia a história antes de jogar no jogo, porque se você não lesse o que você tinha que fazer, você não passava. Então, essa questão do spoiler, eu vejo que tem muitos jogadores, principalmente da minha idade ou mais velhos, que não estão nem aí pra spoiler de série, de filme, de nada. Fala assim, não, você me falar o que vai acontecer não vai afetar em nada o meu prazer quando eu mesmo estiver jogando ou assistindo o que quer que seja. Eu vejo que isso é muito comum, né? O pessoal das platinas, né, do Play aqui no Brasil, por exemplo, principalmente os mais velhos, eles não estão nem aí de assim, abrir o guia e saber o que eles têm que fazer antes de jogar o jogo a primeira vez. Por exemplo, acontece, né, é comum você preferir o spoiler do que preferir jogar o jogo de novo, né, e ter aquela experiência limpa, né? E eu observei isso muito na época que eu cresci com esses JRPGs, né? Eu vi que até que o Phantasy Star, né, que ele falou é um RPG também, eu não sei como é que é, se é assim, né, mas talvez tenha sido o mesmo caso, né? Você tá ali, sei lá, talvez com 5 anos, 6 anos de idade e você quer jogar o jogo e você acaba indo atrás de um guia, né? Eu vejo isso. Então, eu só queria complementar aqui com essa parte que vocês falaram do inglês, que uma das primeiras coisas que me veio à mente foram 2 jogos específicos, assim. Foi o primeiro God of War, que apesar de já entender um pouco algumas coisas de inglês, não era muito efetivo na época, assim, que eu tinha em torno de 10, 11 anos. E eu lembro que eu fiquei parado numa porta que tinha que afundar os 2 analógicos, né? E aí ficava aparecendo assim, pressione L3 e R3 para poder ativar a fúria dos titãs, para poder quebrar essa porta e seguir no jogo. E eu lembro que eu tentava fazer todos os combos possíveis, mas eu não tentava apertar L3 e R3. Porque eu acho que eu nem sabia o que era L3 e R3 na época. Acho não, né? Eu não sabia. Mas foi papo assim, de ficar. Isso óbvio, né? Na lembrança que eu tenho na minha cabeça, de ficar meses parado, assim. E aí, um belo dia, eu tive acesso à internet pelo computador da biblioteca da escola. Eu pesquisei o que era L3 e R3 e descobri. E aí sim. Só que lá na hora que chegava no jogo, falava, né? Aparecia sempre o guia. Quando você chegava perto do portãozinho, aparecia o guia. Tipo, pressione L3, R3 para ativar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E falava L3 e R3 são os botões analógicos e tal, os analog sticks e tal. E eu, tipo, não sabia, não associava. Então, foi um negócio assim que me marcou muito. E o outro foi o jogo do Jack Chan do PlayStation 1. Eu não vou lembrar exatamente o que me travou nele, mas era um jogo que eu jogava bastante, mas eu travava em alguma parte específica por não saber o que fazer, por não estar entendendo o que estava sendo solicitado. Literalmente o jogo é um jogo simples até, se eu vou parar pra pensar, né? Meio que você só é linear, né? Você vai adiante Você ali, vai batendo em todo mundo. entrando em salas e tendo que bater na galera, é só isso. Pois é. E aí, por algum motivo, eu travei nele na época. Devia ter alguma coisa diferente que você tinha que fazer e aí o bicho pegava. Mas é Pois isso é. mesmo. Eu lembro, eu já contei essa história aqui, mas já que ele trouxe, é sempre interessante. O jogo do 007 de Play 1, né, o mundo não é o bastante. A primeira missão do jogo, começa o jogo, você entra assim no banco, e aí você tem que conversar com a recepcionista e atravessar um detector de metal. Só que você tá com os seus aparelhos lá, né, tá com a arma e tal, então você tem que ativar uma parada no celular pra você conseguir passar pelo detector. Só que isso está escrito na tela, eu não sabia, então assim, nunca consegui. Então, era um jogo que não saía ali dos primeiros 2 minutos do jogo, né? Porque a gente tentava e passava dali, o alarme começava a tocar, eles começavam a atirar na gente, a gente não conseguia abrir as portas, então assim, era um jogo que ficou travado ali até
eu consegui já ter o entendimento maior do inglês para conseguir jogar. Aí que eu consegui jogar e falar, "Não, agora eu consegui fazer a missão aqui." Então, assim, esse tipo de experiência é bem, né, Forma caráter, específica, né? É isso, eu acho que também deixa a gente mais... qual é que é a palavra que eu tô procurando? Pode ser experiente. Não experiente também, mas mais resiliente, mais Sim. disposto a buscar, a tentar, a procurar, entendeu? Bater cabeça na parede até conseguir, porque às vezes é isso, às vezes tem que fazer isso. Ó, pode falar. Nisso aí, não, mas é de outro assunto. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês nesse tópico, só que vamos finalizar o assunto da carta primeiro, aí eu faço. Tá, vocês vão querer fazer o agradecimento aí? Eu já fiz mesmo. Olha, não é a primeira vez que a gente ouve elogios de assim, da gente só ser a gente e disso ser bom, e da gente não ter medo de discordar um do outro, e da indústria, e contra a onda geral. E isso é uma das coisas mais recompensadoras que vocês têm falado. Então eu agradeço o Thiago por reforçar isso mais uma vez, porque uma das coisas de abrir a boca em público e falar o que pensa é que, assim, você sabe que em algum momento as pessoas podem começar a te atacar, né? A gente tem conseguido fazer o caso, né? Que eu lembro que na época a gente conversou sobre isso, o Luiz até comentou, né? Mas eu prefiro que a gente pode o público e não cresça tanto, desde que a gente aceite, tenha menos pessoas, mas que essas pessoas, elas meio que aceitem a visão discordante ou a opinião contrária, né? Que tenham consciência disso, do que ter aquelas pessoas que você tem que cultivar falando uma opinião que não é a que você pensa. Você tem que sempre ficar pisando em ovos, né, para agradar os outros, né? E eu acho que nisso todos nós concordamos, e no fim das contas a gente não teve ninguém reclamando, né? Ainda. Ou uma vez, né, que assim, a gente tava numa fase muito ruim pro Xbox e a gente tava metendo muito pau no Xbox, né? E uma pessoa tava reclamando disso, né? Foi 2 episódios seguidos, inclusive, a mesma pessoa fazendo o mesmo tipo de direcionamento negativo ali. Mas em geral a gente recebe contato positivo. Se a gente, engraçado é que assim, naquele caso, assim, a gente acabou não tendo mais o que falar do Xbox por um tempo, né? Falar mal, e aí a pessoa sumiu. Mas é aquela coisa, se você não tá gostando de algo que você tá consumindo, por que você continua consumindo? Mas eu acho que tem gente que consome por não gostar, realmente. Eu acho que a pessoa Tem, quer realmente um conflito. Mas a gente tem sido privilegiado com isso. As pessoas têm gostado de como a gente tem feito, né? É o que eu ia Senão falar. pra começar, continuar, É né? o que eu ia falar. Essa questão de... Né, foi essa ideia mesmo, da gente pegar esse pessoal que entende, né, que tá tudo bem discordar da pessoa, não tem problema, né? É isso, assim, com certeza a gente já falou um monte de coisa que o pessoal tá assim, nossa, que coisa mais estúpida que eu ouvi. E tá tudo bem. certeza. Tá tudo bem, é isso. É parte do processo. O nome do aquela podcast. coisa. Então, assim, eu acho que essa é a natureza do podcast. É isso, vão ter muitas coisas que vocês vão falar, não, realmente é isso mesmo. Vai ter muita coisa que você vai falar, nossa senhora, a gente tá lidando com um monte de imbecil. Sim, nós somos 3 imbecis. Essa que é a ideia do podcast. Então, eu gosto do nosso público. Real. E eu acho que essa questão da gente ter aderido às cartas, né? Ela faz o papel essencial do não concordo, né? Também, né? Que vocês têm voz pra não concordar também. Sim, essa parte é legal, né? Exatamente. Faz jus ao nome. É isso, obrigado mais uma vez, Thiago. Pode mandar mais carta. E só reforçando, né? Se você que tá ouvindo aí e ainda não mandou, ou você que já mandou e quer mandar de novo, pode mandar no nãoconcordopodcast@gmail.com, ou então pode mandar pra gente essas três, né? Não, das 3, 2 hoje foram na DM do Twitter, então assim, pode mandar por lá também, que eu sempre tô tentando dar uma conferida, uma checada quase que semanal por lá.
E a gente traz aqui pro episódio. Se quiser comentar diretamente no Instagram, igual normalmente o Luiz Piraquara faz, também é muito válido, a gente traz pra cá de toda forma. Qualquer tipo de contato que vocês tiverem com a gente, desde que não seja uma perseguição, tá tudo certo por mim, tá bom? Pedro, você queria trazer um assunto, uma ótica aí, depois que a gente encerrasse a carta? Não, eu pensei em fazer uma brincadeira, né? Agora, né? Eu até esqueci a pergunta, mas eu tenho que lembrar, né? Mas eu já tô até pensando assim pro Thiago mandar mais cartas pra gente treinar, né? A pronúncia da segunda pessoa do plural e dos oblíquos. Exatamente, é. Mas é algo que a gente já botou no caixão por muito tempo, mas que é meio ruim ter perdido Sim, isso. sim. Eu não acho algo que é agradável, mas é da cultura brasileira no momento. Mas o que eu queria perguntar era assim, a gente estava naquele papo do inglês, né? Qual jogo para vocês mais ajudou vocês a aprenderem o inglês ou a avançar no inglês? Cara, eu posso falar que o primeiro que eu aprendi palavras, que eu lembro direitinho, foi em Ninja Eleven 3. Porque tudo que acontecia, o narrador falava e aparecia as letrinhas na tela, assim. Elas vinham, tipo, de um lado igual uma apresentação de Windows e depois elas saíam pro outro lado da tela. Que era, tipo assim, saía pro lateral, aí dava o barulhinho da pip, e aí aparecia o letreiro na tela e o narrador falava, throw in. Aí, tipo, saía pro tiro de meta, goal kick. Sabe, tipo, isso Uhum. eu lembro dele claramente como as primeiras palavras. Mas Mas eu é o acho que que o te que ajudou. eu acho que o que mais me ajudou de fato mesmo foi o Devil May Cry 3 e talvez o Shadow of the Colossus. Porque são dois jogos que eu comecei a fazer associação de algumas palavras para poder segmento no jogo. Igual, eu lembro que o Shadow of the Colossus, a primeira vez que eu joguei, não entendi nada e tal, eu parei. Mas aí depois, quando eu fui jogar, ainda no PlayStation 2, eu lembro que toda vez que eu levantava a espada pra poder fazer, inclusive eu falei dele recente, né? Aquela voz daquela que vem de dentro da torre, né? Eu esqueci, eu ia falar entidade, mas não sei se é entidade. Mas aquela voz que vem do alto da torre, e aí aparecia escrito que tava falando, né? Que era pra direcionar e juntar tudo. Eu lembro que toda vez que eu levantava, aí aparecia escrito. E aí eu lembro que foi meio que uma associação. E o Devil May Cry é porque ele era legendado em inglês no caso, né? E aí depois eu consegui uma versão PTBR, mas tipo assim, por fora, é não oficial, né? Tipo, vinha até com um negócio de digitação, do jeito que o povo teclava no MSN, né? E aí ele foi um que eu escutava muito assim e associava. Quando eu peguei essa versão já legendada PTBR, eu comecei a perceber que a maioria das coisas estavam certas assim também. E repetia muito o que eu ouvia, o que falava, essas coisas. Eu acho que esses dois jogos assim, são os que deram um grande ponto de partida pra mim desses dois âmbitos, assim, de aprender as palavras soltas e o outro de entender mais como frases e tudo. Acho que pra mim vai ficar que eu consigo lembrar mesmo, porque pra mim foi um processo bem natural, então eu não consigo, né, lembrar muito, mas eu acho que pelo momento e pela quantidade de tempo que eu passei nos jogos, acho que GTA San Andreas e o GTA Vice City foram os que mais ali teve o progresso, eu acho, naquele momento, porque só pela quantidade de vezes que eu joguei e eu fazia as missões e tinha, né, que eu deixava a legenda lá, então eu acompanhava, né? Então acho que ali deu, o que eu consigo me lembrar foi o que mais me ajudou. Interessante. Porque assim, Pra, não vai lá. pra mim foi o Skyrim. Nossa, o Skyrim realmente foi. Ele Cara, tinha muita ajudou leitura, né? demais. Eu li Uhum. todos os livros que tinha naquela porra daquele jogo, É, velho. E zerar várias vezes os diálogos, se você rever. Muita coisa vai encaixando quando você vê, assim, com tanta frequência, com tanta regularidade, né? Tipo assim, você tá tendo contato com aquilo, sei lá, né? Naquela época a gente era todo vagabundo, né? Hum. Sei lá, 4 horas, 5 horas, 6 horas de jogo por dia, né? E aí você zera, aí você começa de novo, que agora você quer fazer outra classe e sei lá o que, entendeu? Não, é bruto. Não, Ele foi mas bruto pra realmente mim. você foi num interessante. O Skyrim realmente daria pra entrar na lista de aperfeiçoamento ali já de ter um entendimento maior mesmo. Ele realmente exigia muito na leitura.
Até hoje, né, na verdade. Em relação à compreensão, assim, eu acho que o maior avanço pra mim foi nele, né? Uhum. Mas é o que você disse, né? Você já tem que ter uma base, né, ali. É, Eu acho, de jogo foi pra mim o que mais avancei. Você me lembrou de um negócio extremamente engraçado, porque na primeira jogatina que eu tava fissurado com o jogo e tal, e fazendo um monte de coisa. E aí eu lembro que de repente meu personagem começou a andar devagar. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, que o cara tá andando devagar e tal. E fiquei, eu lembro de fazer, não dava pra fazer fast travel, não dava pra fazer nada e o cara andando devagar. E eu não sabia por que que tava andando devagar. E aí a associação da leitura, depois de um tempasso que eu fui parar pra ler e falar, pô, é porque tá carregando peso demais. Tipo, era só isso, sabe? Se realmente tinha essa questão dos livros, tinha a questão de se aprender as magias, as outras coisas também. Era realmente interessante. Mas é isso então. É isso. é isso. Então, muito obrigado você ouvinte que ficou até aqui. Nossos episódios têm sido bem divertidos e graças a vocês também. Só aquele lembrete que eu fiz no início do episódio mesmo. Mostrar para os amigos, né? Mandar as cartinhas, não concordo podcast@gmail.com. O Instagram é não concordo podcast, o Twitter ou X é não concordo pod. Pode interagir com a gente por lá e nos avalie no Spotify sempre que puder. Beleza? É isso. Um abraço, meus amigos. Valeu. Valeu, tava mutado. Eu vou deixar isso no episódio, tá? Só pra Tá bom, tá bom.